Olha, é bem simples de explicar, Edu, porque no segundo tempo o Guarani não voltou do vestiário. O primeiro tempo do Guarani foi legal, até 30 minutos. Depois nós tivemos o final do primeiro tempo, muito morno, e o Roger me acionou e eu disse na oportunidade, no finalzinho do primeiro tempo, que estratégia ou parte física. E encerrei dizendo o seguinte, entre outras coisas, eu espero que não seja a parte física. E se fosse, o treinador já tem que detectar no final do primeiro tempo para tentar mexer alguma coisa no vestiário. Ele não deve ter percebido, nem ele, nem a comissão técnica. Só que no segundo tempo o negócio foi tão gritante, a queda de produção. O Mirassol, em 2 ou 3 minutos, teve 2 oportunidades no segundo tempo. O time voltou dormindo. Daí que eu falei do carro movido a álcool, aquele antigo, não é? O início do pró-álcool no Brasil. Você tinha que ligar o carro ou tentar ligar umas 2 horas antes de você sair de casa, senão o carro não tinha desempenho. Guarani no segundo tempo. O Guarani não voltou para o segundo tempo. E quando o Mirassol estava melhor no segundo tempo no jogo, quase fazendo o segundo gol, foi aí que na bola parada o Guarani, depois de um lance fortuito, uma bola bandida, o Guarani ganhou de graça o escanteio e fez o segundo gol com o Bruno Mendes. Mas não merecia. Quem estava melhor naquela oportunidade era o Mirassol. O Mirassol sentiu durante uns 10 minutos o segundo gol do Guarani e com as mexidas e com o Guarani continuando jogando mal, o Mirassol foi ganhando corpo, empatou o jogo e depois virou. Não dá para discutir o resultado. Quem foi melhor no jogo entre as duas partes do primeiro tempo e segundo tempo foi o Mirassol. Os números, apesar do Guarani ter finalizado 13 contra 9, né? Essas estatísticas que eu trago é do SofaScore, né? Elas são oficiais. Então, apesar do Guarani ter chutado mais, ter finalizado mais contra o gol do Mirassol, e a posse de bola foi melhor do que do Mirassol, o Mirassol foi melhor que o Guarani, em vários dados estatísticos o Mirassol foi melhor. E no olhômetro você percebe claramente, fisicamente o Guarani morreu no segundo tempo. Morreu. Se o Humberto tivesse 7 substituições para fazer, ele teria que fazer 7. Porque terminou sem fôlego e cansado o Mike, o Derek e o Bruno Mendes. Então estou falando em termos físicos. Agora, quando você joga uma partida em casa contra um adversário perigoso contra o Mirassol, como é o Mirassol, e bem dirigido como é o Mirassol pelo Mozart, você não pode errar como o Guarani errou. Eu estou falando da zaga. Primeiro gol, Ryan, saída de bola, uma brincadeira de salão. Deu uma bola na fogueira para o Camacho, aí o Mirassol veio tocando a bola e fez o primeiro gol. No segundo gol, né, o gol de empate, pelo amor de Deus, o zagueiro foi na ponta direita, cruzou a bola na área, o Léo Santos ficou olhando para cima, o De La Torre cabeceou sozinho. E o terceiro gol foi consequência de tudo de desastre que aconteceu com o Guarani. O Mirassol desceu, o Guarani não recompôs, não teve força para correr, para marcar, para se posicionar. E o menino do Renatinho, né? Que fez o gol, Edu. Me ajuda aí. Quem? O Paulinho? Paulinho. O terceiro gol foi de 77. Isso. Ele foi levando a bola arrastando, trouxe para a perna direita e fez um golaço. Fiquei até com a impressão que o Douglas poderia ter ido mais rápido na bola. Não achei falha, mas eu achei que ele foi estranho para a bola. De qualquer maneira, eu não questiono o resultado. O Guarani não está pronto. Hoje o que tentou Humberto Loser de começo foi legal, o time desempenhou no primeiro tempo, mas quando ele conseguiu ou teve que mexer no time, tudo que ele tentou não funcionou e todos que entraram mal. Então, por que o Guarani perdeu? Falhas individuais, preparo físico e na hora de trocar, todos que entraram muito mal. Vitória absolutamente correta para quem jogou mais futebol. E quem jogou mais futebol? O Mirassol. Edu?